realmente aconteceu com o Nur no final de Venom 3? Ele ainda faz parte dos planos da Sony ou morreu junto com aquele universo do Venom? Porque o cara apareceu em The Last Dance prometendo que voltaria e desde então simplesmente desapareceu. Só que talvez o Nur nunca tenha sido abandonado. Talvez a Sony esteja apenas esperando o momento certo para trazer esse personagem de volta, e tudo indica que isso pode acontecer depois de Vingadores Guerras Secretas, quando o futuro do Homem-Aranha e dos simbiontes podem finalmente se cruzar. Pois é, juntando algumas pistas, existe a possibilidade de que o próprio Peter Parker seja a chave necessária para libertar o Nur lá daquela prisão. Mas como é que isso poderia acontecer? Por que o Peter seria tão importante? E será que o Nur pode realmente se tornar o próximo grande vilão do Homem-Aranha? É exatamente isso que a gente vai entender agora. Eu sou Eric Brelais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Antes da gente entender como o Nur ele poderia entrar no futuro do Homem-Aranha, a gente precisa voltar um pouco e descobrir quem esse cara realmente é. Porque muita gente saiu de Venom 3 sem perceber o tamanho da ameaça que apareceu naquela tela. Afinal, o Nur ele não é simplesmente mais um vilão ligado aos simbiontes. Ele é literalmente o deus do vazio, aquela escuridão primordial que existia antes mesmo do universo como a gente conhece. Em determinado momento, os Celestiais, aqueles seres gigantescos que a gente até viu lá em Eternos, eles chegaram ao reino de Nur levando luz para aquela escuridão. Só que o Nur não aceitou muito bem essa chegada deles. Como resposta, o Nur forjou uma espada completamente negra chamada Necro Sword e usou essa arma para decapitar um celestial e canalizou todo aquele poder cósmico dentro dela. E essa espada, Necro Sword, foi o primeiro simbionte de toda a história. Então eu acho que vocês conseguem entender a dimensão de poder que esse cara tem, né? Antes mesmo do Venom, do Carnificina ou de qualquer outro simbionte existir, o Nur já estava criando uma arma capaz de matar um celestial, e ele não parou por aí. Depois disso, o Nur criou um exército inteiro de simbiontes com um único objetivo: espalhar sua escuridão pelo universo e transformar tudo naquela espécie de vazio perfeito que ele considerava o estado natural da existência. E é por isso que quando a gente entra no assunto sobre o nível de poder desse personagem, a gente nem consegue tratar o Nur como se fosse uma ameaça comum. A gente já viu o Thanos na tela, a gente sabe que ele é poderoso. Vamos ver também o Dr. Destino, que tem tecnologia, magia e conhecimento suficiente para enfrentar praticamente qualquer pessoa. Só que o Nur, esse cara, gente, tá em outro patamar. Nos quadrinhos, os Vingadores chegaram a mandar o Sentinela como último recurso para detê-lo. E sim, eu tô falando do Sentinela, o personagem que é considerado o Superman da Marvel. O Sentinela até agarrou o Nur e tentou levá-lo até o espaço para acabar com aquela ameaça. Só que o Nur interrompeu o voo dele no meio do caminho e partiu o Sentinela ao meio. Depois disso, ele obrigou o próprio Vácuo, aquela dupla personalidade do Sentinela, a se curvar diante dele e depois disso ainda absorve todo o seu poder. Então não, aquele cara sentado no trono de Venom 3 não era apenas mais um vilão sendo guardado para uma continuação. Estamos falando de uma ameaça que poderia colocar praticamente todos os heróis da Marvel em perigo. Só que o mais curioso é que o Nur ele acaba sendo derrotado pelas próprias criaturas que ele criou. Quando os simbiontes tiveram contato com a luz e perceberam que existia vida fora daquele reino de escuridão, eles se rebelaram contra o seu criador. E juntos eles conseguiram prender o Nur no planeta Clintar e romper sua ligação com a mente coletiva dos simbiontes. E é justamente por isso que ele permanece preso naquele trono. Para recuperar o controle da mente coletiva e finalmente escapar, o Nur precisa de um códice, o que basicamente seria uma espécie de marca genética que surge quando um simbionte compartilha sua força vital com um hospedeiro humano para impedir que ele morra. Era exatamente esse códice que existia dentro do Venom e do Ed Brock. E é por isso que o Nur criou os Xenófagos, criaturas desenvolvidas especificamente para localizar, caçar e destruir simbiontes até encontrarem aquilo que poderia libertar o seu mestre. Só que no final de The Last Dance, porém, Venom se sacrifica para destruir os Xenófagos e impedir que o Nur consiga o que ele deseja. E com a morte do Venom, o códice também é destruído. Ou seja, o Nur ele continua preso, mas ele ainda tá vivo. E antes que o filme possa acabar, ele promete que ainda vai escapar e destruir aquele mundo. E bom, aparentemente o negócio terminou mil maravilhas. Sem o Venom, sem códice. Sem códice, sem o Nur saindo da prisão. Só que é justamente aqui que a gente tem Peter Parker entrando na história. Nos quadrinhos, o Carnificina tem uma participação direta sobre o retorno de Nur ao estabelecer conexão com a mente coletiva dos simbiontes. O problema é que nesse universo, o Carnificina ele já morreu,
E o Venom também aparentemente saiu de cena lá no final de The Last Dance. Ou seja, o Nur continua preso e perdeu o códice que podia libertar ele. Então isso significa que ele precisa de outro códice. E quando eu digo isso, eu estou falando de um novo hospedeiro, uma nova ligação entre humano e simbionte capaz de criar esse mesmo códice. E é exatamente aqui que o Peter Parker vai entrar. Antes da estreia de Homem-Aranha Novo Dia, circularam rumores de que o Peter morreria no final. Tudo bem que agora a gente sabe que isso não aconteceu. O Justiceiro atira nele e por alguns instantes todo mundo acredita que o Homem-Aranha até pode morrer, mas não, ele sobrevive. Só que além disso, também a gente não tem nada de Venom, nada de Ed Brock, Nur, toda essa parada multiversal não existe em Homem-Aranha Novo Dia. Então a teoria de que o simbionte poderia ressuscitar o Peter nesse último filme caiu por terra. Só que talvez a gente só esteja colocando essa teoria no filme errado. Afinal, existe um outro lugar onde essa cena faria muito mais sentido. E sim, eu tô falando de Vingadores Guerras Secretas. Nos quadrinhos, é durante as Guerras Secretas que o Peter encontra o simbionte. Ele acredita que aquilo é apenas um traje avançado capaz de produzir teias, se adaptar ao corpo e aumentar suas habilidades. Só que agora pega toda essa origem e adapta pro MCU. Podemos ter o Peter chegando no Battle World sem recursos e enfrentando ameaças muito maiores do que os criminosos de Nova York. Durante uma batalha, ele fica gravemente ferido, não precisa necessariamente morrer, mas pode chegar perto o suficiente para o seu corpo não conseguir continuar sozinho. E é nesse momento que o simbionte entra em ação. Ele se liga ao Peter, compartilha sua força vital e impede que ele morra. Pra gente que tá assistindo, seria algo épico. A gente estaria finalmente vendo o Homem-Aranha do Tom Holland adquirindo o traje negro do simbionte. Só que pra outra pessoa, talvez fosse algo muito melhor. E essa pessoa que eu tô falando é o Nur. Afinal, ele veria o nascimento de um novo códice. Ok, aquela cena do tiro em Um Novo Dia não cria essa ligação, mas ela pode ter servido para mostrar pra gente que o Homem-Aranha, ele não é indestrutível. Assim como os outros personagens, ele também pode morrer. E em Vingadores Guerras Secretas, essa situação de quase morte voltaria de forma muito mais séria. E no instante que o simbionte salvasse o Peter, o Nur sentiria lá onde ele tá, sei lá qual buraco ele esteja, sentiria a criação de um novo códice por causa da mente coletiva dos simbiontes. Isso resolveria o problema deixado em Venom The Last Dance, porque o Venom se sacrificou, o códice do Ed foi destruído e o Nur continuou preso. Agora, porém, existiria outro hospedeiro carregando exatamente aquilo que ele precisa para escapar. No caso, o próprio Peter Parker. E olha, galera, de verdade, essa história ela nem precisa ser totalmente concluída no Vingadores Guerras Secretas. O Peter poderia apenas encontrar o traje preto, sobreviver e voltar para casa sem perceber o que acabou de despertar. O Nur, ele continuaria lá em Clintar, mas agora ele saberia aonde está a chave da sua liberdade. A partir daí, a Sony e a Marvel poderiam construir um verdadeiro evento do Homem-Aranha, reunindo personagens ligados aos simbiontes e de outras versões do Aranha. O Nur, ele não precisaria ser o próximo grande vilão dos Vingadores. Ele poderia muito bem se tornar a maior ameaça já enfrentada pelo próprio Peter. Tudo bem que tudo isso ainda é teoria, o Homem-Aranha Novo Dia não estabelece nada disso que eu tô falando, mas também ele não quebra essa possibilidade. Na verdade, o que esse filme faz é empurrar o traje negro e todas essas coisas envolvendo o simbionte para um outro momento que faz até mais sentido, que no caso são as Guerras Secretas. E é por isso que eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Para você, o Peter deveria encontrar o simbionte lá no Battle World? E esse traje negro poderia salvar ele da morte e fazer a criação de um novo códice? E será que o Nur ele funcionaria como um vilão para um Homem-Aranha 5? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias aqui nos comentários que eu quero muito saber. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve, um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!